turminha do terceiro AB. Nós vamos estudar a aula 22 da página 114, sais. Aí vocês vão me falar assim, mas peraí, você deu a aula 18, 19 das bases, pulou 20 e 21? Pulei, mas nós vamos voltar nessas aulas. É que eu prefiro, antes de falar de reações de neutralização, nós estudarmos os sais. Então, são os sais que nós vamos estudar. Então, vamos lá. Base. Nós já estudamos que as bases têm um cátion e o ânion sempre é o OH. E no caso dos ácidos, eu tenho sempre o H e um ânion. Então, veja, a base, eu tenho o cátion. No ácido, eu tenho o ânion. Se eu não tiver nem OH e nem H, eu tenho um sal. Então, segundo Arrhenius, sal é assim. Ele é formado por um cátion e um ânion que não seja nem o OH, porque senão ele seria uma base, e nem o H, porque senão ele seria um ácido. Quanto às características gerais, os sais, eles são compostos iônicos. Se são compostos iônicos, primeiro, todos os compostos iônicos, eles formam um retículo chamado retículo cristalino iônico. Portanto, todos os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Sais são iônicos, são sólidos à temperatura ambiente. Outra característica dos compostos iônicos, os sais, portanto, eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Por exemplo, o sal de cozinha, o ponto de fusão, acima de 800 graus centígrados, que eu consigo derreter o sal de cozinha. Tá? E todos os compostos iônicos são assim, apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Bom, como eles apresentam íons, são iônicos, eles são bons condutores de eletricidade. Então vamos lá ver, a gente não pode, tem que tomar o cuidado, vamos pegar o NaCl mesmo, tá? NaCl. Se eu fundir, isso daqui é aquecimento, tá? Esse triângulo aí. Se eu fundir o NaCl a temperaturas maiores do que 800 graus centígrados, vai haver quebra do retículo cristalino, liberando os íons. Íons livres conduzem corrente elétrica. Se eles estiverem presos aqui, eles não vão conduzir corrente elétrica. Então, o sal de cozinha sólido não conduz. No entanto, quando eu derreto o sal de cozinha, libero cátions e ânions. Íons livres conduzem corrente elétrica. A gente não pode confundir essa fusão com, vamos colocar aqui, NaCl, agora eu vou colocar em água. Quando eu coloco em água, vai acontecer a mesma coisa. Vai haver quebra do retículo cristalino, originando o cátion mais o ânion. Só que agora aqui ele estava sólido, agora ele está em meio aquoso. Se eu coloquei em água, a água rompeu o retículo cristalino. Então olha a diferença. Aqui eu derreti o sal, quebrei o retículo por fusão. Obtive íons livres, conduz corrente elétrica. Aqui eu coloquei em água, o que era sólido, a água quebra também o retículo cristalino e eu vou ter
o Na+, só que agora em meio aquoso, e o Cl- em meio aquoso também. Em ambos os casos, os compostos iônicos, nós estamos estudando sais, conduzem corrente elétrica. E o melhor solvente dos sais é a água, porque é solvente universal. Isso não quer dizer que a água dissolva todos os sais da mesma maneira, né? Tem sais que a gente coloca em água, praticamente ele não se dissolve, né? São sais praticamente insolúveis. Bom, se eles são compostos iônicos, quando em água, eu já escrevi lá, eles sofrem uma dissociação iônica. Ou seja, eles vão liberar íons. Eu vou dar os mesmos exemplos que tem aqui, no caso aqui do, por exemplo, K2SO4. Vou colocar isso daqui em água. Sempre vai separar o primeiro elemento químico, que é o cátion, um elemento químico, excetuando o NH4+, esquece esse cara por enquanto, vamos pensar assim, cátion é um único elemento químico. Quando eu coloco em água, vai haver separação desse cátion e todo o resto que sobra é o ânion. Então, esse sulfato de potássio, lógico, ele é sólido como todos os sais. Quando eu coloco em água, vai haver formação de dois cátions, olha aqui, dois cátions, K, que tem uma carga positiva, mais o SO4. Esse SO4 tem duas cargas negativas. É fácil perceber o seguinte, quando nós estudamos compostos iônicos, nós verificamos que para montar a fórmula, a gente pega a carga aqui, passa para lá, a carga daqui passa para cá. Esse SO4, tudo isso já é o ânion. O que foi para lá foi 1. Então eu tenho 1 de SO4. Só que esse 2 é do SO4. 2 menos. Então, como eu posso saber isso daí? Por enquanto, consultando uma tabela de cátions e ânions, para que vocês saibam a carga do cátion e a carga do ânion. E para saber que SO4, tudo isto é o ânion, eu não posso mexer nesse 4 aqui. O outro exemplo que ele dá é do nitrato de cálcio. Então vamos lá, CaNO3, 2 vezes, coloque em água. Deixa eu só falar, olha, todos os sais são sólidos, né? Quando eu coloco em água, os íons ficam em meio aquoso, eles se dissolvem na água, tá? Meio aquoso, eles não se tornam líquidos, não. Eles ficam dissolvidos em água. Então vamos fazer aqui. O primeiro elemento é o cátion, que é o cálcio. Veja que esse 2 aqui, ele veio do cálcio. Não precisa se preocupar, por enquanto, com isso, não. Eu olho na tabela de cátions e vejo que o cálcio é 2+. Mas perceberam que tem 2 de NO3? Esse 2 está aqui fora dos parênteses aqui. Então, sinal que eu tenho 2 de NO3. 2 de NO3. Aqui não tem nada, é 1. Então, o NO3 é menos 1. Mas não se importe com isso, não.
Vamos consultar a tabela. Então, vai ficar cálcio e meio aquoso e também o nitrato, esse NO3. Nós vamos aprender, o nome desse ânion é nitrato. Esse é sulfato, esse é nitrato. Suave? Então vamos apagar rapidinho aqui e vamos falar da nomenclatura. Então, quanto à nomenclatura, nós já falamos que os sais são compostos iônicos. Portanto, esses compostos são formados por íons. Eu vou chamar, íon sempre tem o positivo e o negativo, tá? Eu vou chamar o positivo, cátion, de C. Não é o carbono não, esse C aqui é de cátion, tá bom? O cátion, ele tem X cargas positivas, onde esse X pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então o cátion, ele pode ter uma carga positiva, monovalente, duas cargas positivas, bivalente, três cargas positivas, ele é trivalente, ou quatro cargas positivas, tetravalente. E vamos chamar aqui, deixa eu melhorar esse X aqui, ficou feio. Agora vamos ver o ânion, eu vou chamar o ânion de A de ânion. Também ele tem Y cargas negativas. Eu coloquei Y pelo seguinte, não necessariamente o cátion tem que ter o número de cargas positivas igual do ânion aqui, né? Então, o ânion aqui, ele também pode ser um negativo monovalente, dois negativos, três negativos, quatro cargas negativas, tá bom? Quando eu for montar a fórmula, nós vamos usar aquele artifício que nós usamos quando nós estudamos ligações iônicas. Olha aqui, esse númerozinho eu copio aqui e esse númerozinho aqui. Então vai ficar CY AX. Olha aqui a fórmula do sal. E quanto ao nome, quanto à nomenclatura? O nome é assim. Eu escrevo o nome do ânion, para depois escrever o nome do cátion. Notem que em qualquer fórmula, seja ácido, seja base, seja sal, sempre o cátion vai aparecer antes do ânion. Tá legal? Mas aqui no caso dos sais, a gente vai escrever primeiro o nome do ânion. Então eu vou escrever assim, ânion. Ou seja, o nomezinho dele, tá? Ânion. Aí eu escrevo D e aqui eu vou escrever o nome do cátion. Por enquanto, nós vamos olhar sempre na tabela de cátions e ânions, tá bom? Então, vamos supor, eu vou colocar aqui alguns cátions. Porque é importante nos cátions a gente saber a carga, né? Então, por exemplo, o Na. O Na a gente já sabe, né, o nome desse cátion. É o cátion sódio. Basta saber o símbolo químico. Vamos colocar aqui também o cálcio. Agora, a carga, vocês têm que consultar na tabela periódica. Na tabela periódica não, na tabela de cátion. E aqui o alumínio, que lá na tabela de cátion, ele tem a carga 3+. Vamos colocar aqui alguns ânions.
os ânions já têm nomes diferentes. A maioria dos ânions são compostos, ou seja, eles são formados de mais de um elemento químico. Vamos pegar o cloreto, só um elemento químico, olha lá. Na tabela de ânions, eu vou consultar o Cl, ele é menos. Só que o nome dele não é cloro, é cloreto. Vamos dar outro exemplo? Agora um composto SO4, 2-. Se a gente consultar isso daqui na tabela de ânions, nós vamos verificar o seguinte. Primeiro, o nome do SO4, e esse 4 pertence ao ânion, eu não posso mexer. O nome dele, SO4, é sulfato. E ele tem duas cargas negativas. Então, o nome desse carinha aqui é sulfato. E só mais um ânion. Vamos colocar PO4, 3-. Mesma coisa, eu vou lá na tabela de ânions e vejo que o nome desse PO4, esse 4 pertence ao ânion, é fosfato e ele tem 3 cargas negativas. Mas isso eu tenho que consultar na tabela de cátions e ânion, tá bom? Por enquanto. Então vamos colocar aqui alguns exemplos. Bom, nós já colocamos o NaCl. Na tabela de cátions, o Na é mais, o Cl é menos, olha lá, Na mais e o Cl é menos. O número de cargas positivas e negativas, esse número deve ser igual. Portanto, uma carga positiva ou uma negativa eu cancelo. Então, a fórmula desse sal é simplesmente NaCl. Eu não precisei usar desse artifício porque o número de cargas é o mesmo número, né? O número de cargas é igual. O número é igual, tá bom? Então fica NaCl. E o nome dele? Eu vou escrever primeiro o nome do ânion, que é o cloreto, de... Olha aqui o nome. Escrevi o nome do ânion, o ânion é o Cl-, que é o cloreto, de... E agora eu vou escrever o nome do cátion. O cátion é o sódio. Vamos pegar outro exemplo aqui. O CaSO4. Isso daqui é um sal, CaSO4. O Ca, eu olhando na tabela de cátions, eu vou ver que ele tem duas cargas positivas. E o SO4, que é o sulfato, tem duas cargas negativas. O número é o mesmo, duas cargas positivas, duas cargas negativas, eu posso cancelar. Portanto, a fórmula vai ficar CaSO4. Esse 4 eu não mexo nunca, isso faz parte do ânion. O nome, primeiro o nome do ânion, que é o chamado sulfato, e depois o nome do cátion, Ca. É cálcio, então sulfato de cálcio. E finalmente, mais um exemplo aqui, vamos pegar, por exemplo, o próprio sulfato, mas eu vou colocar aqui o alumínio. O alumínio, eu olhando na tabela de cátions, ele é 3+. E o sulfato, ele é 2-. Também consultei a tabela agora de ânion.
Turminha, o número de cargas aqui, o número é diferente. Um tem 3 cargas positivas e outro 2 negativas. Numa fórmula química, o número de cargas positivas deve ser igual ao número de cargas negativas. Por isso que a gente usa esse artifício, olha, passo 3 para cá e o 2 para cá. Quando eu passei esse 2 para cá, significa que eu tenho 2 de alumínio, cada um com carga 3+. Total de cargas, 6 cargas positivas. E olha o SO4, turminha, o SO4 é tudo isso, hein? 3 de SO4, eu vou ter também 6 cargas negativas. Então, uso esse artifício justamente para igualar as cargas. Então, vai ficar assim, Al2, SO4. Só tomem cuidado aqui. Eu estou cruzando aqui esse númerozinho aqui, tá? 2 aqui no alumínio, tudo bem. Agora, quando eu passar no 3 para cá, eu tenho que tomar cuidado de colocar entre parênteses. Porque esse 3 que vem do alumínio significa 3 ânion sulfato, 3 do SO4. Veja que em nenhum momento eu mexi nesse 4, porque faz parte do ânion. Eu não posso mexer. Eu só tenho que fazer esse artifício, né, de cruzar só com as cargas. E o nome desse carinha aqui? Primeiro o nome do ânion, que é o sulfato, de... Agora o nome do cátion, Al, que é o alumínio, sulfato de alumínio. Deixa eu apagar, nós vamos colocar mais alguns exemplos aqui, tá bom? Então vamos lá, nomenclatura, apaguei. Bom, existem determinados cátions que têm mais de uma carga. Por exemplo, o ferro. Tem o ferro com carga 2+, e o ferro com carga 3+. Então vamos fazer aqui a fórmula com o cloreto. Nós já vimos que o cloreto é menos. Olha aqui o cloreto, é menos. Então vamos montar essa fórmula. 2 para cá, 1 para lá. Fe1, Cl2. Agora vamos imaginar o ferro com carga 3+. O que acontece, como eu falei, com alguns elementos químicos, né? Tem mais de uma carga, tem 2 cargas diferentes. Cobre 1 e cobre 2, chumbo 2 e 4, ouro 1 e 3, e assim por diante. O ferro tem ferro 2 e ferro 3. Vamos montar a fórmula com cloreto. Olha lá, cargas diferentes, 3 para lá, 1 para cá. FeCl3. Vejam que tanto um como o outro, Cl, vamos lembrar, cloreto. Então, cloreto de ferro. E esse outro aqui também é o cloreto de ferro, só que são substâncias diferentes. Então, lá no laboratório, se eu verificar lá na prateleira, solução de sulfato de ferro, tá bom. E aí, quem é quem? Por isso que quando o cátion tiver mais do que uma carga, eu tenho que indicar quem é quem. Então, esse daqui é o cloreto de ferro 2, algarismos romanos. E esse daqui
é o cloreto de ferro 3. Antigamente, a menor carga, eles davam a terminação oso. Então, eles chamavam o cloreto de ferro 2 de cloreto ferroso. E para maior carga, eles davam a terminação ico. Portanto, o cloreto de ferro 3 era chamado de cloreto férrico, né? Isso serve para todos os cátions que têm duas cargas diferentes, tá? Então, cúprico, cuproso, áurico, auroso, plúmbico, plumboso, né? Sempre o oso, menor valência, ico, a maior. Mas hoje em dia, a nomenclatura moderna pede que a gente escreva só a carga. Cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3. Classificação dos sais. Então, agora vamos ver como os sais são classificados. Bom, primeiro tipo de sal é esse que nós estamos estudando, que a gente vai chamar de sal normal. Ou seja, sal normal é aquele carinha que tem um cátion diferente do H e tem um ânion diferente do OH. Então, isso daqui é um sal normal, tá bom? A outra classificação, chamado hidrogenossal, tudo junto. Sabe por que chama hidrogênio-sal? Hidrogeno-sal. É porque entre cátion e ânion está lá o H+. Ou seja, o cátion hidrogênio, tá? Então vamos dar um exemplo. NaHCO3. Percebam, eu tenho aqui o cátion e esse CO3 aqui é o ânion, chamado carbonato. Olha lá um intruso aqui no meio, o H+. O Na nós já vimos na tabela anterior é mais, o H também é mais, o ácido sempre é mais, e esse carbonato é 2-. Então o número de cargas positivas e negativas são iguais. Então a fórmula é exatamente essa daqui. Então vamos ver o nome desse carinha aqui. Um nome próprio é quando a gente chama carbonato, primeiro nome do ânion, carbonato de sódio, tá? Mas como tem um H aqui, eles chamavam de carbonato ácido de sódio. Turminha, isso é impróprio, porque, na verdade, dá a impressão que esse sal é um sal ácido, e não é. Quando jogado em água, ele sofre hidrólise, e a gente vai ver que ele é um sal básico. Tanto é verdade que ele é usado para combater a acidez estomacal. Então, ele é uma base, combate o ácido, neutraliza o ácido. Então, esse nome é impróprio. O outro nome, a gente parte daqui, ó, do hidrogênio. Então, hidrogênio, tudo junto, carbonato de sódio.
Esse é o nome oficial. Esse, então, é o oficial. Hidrogênio, carbonato de sódio. E a nomenclatura mais antiga, eles colocavam o prefixo bi de dois, né? Tem dois cátions. Então chamavam esse carinha aí de bicarbonato. De sódio. Então percebam que, embora seja a nomenclatura mais antiga, o que nós conhecemos. Ninguém fala. Hoje, bicarbonato de sódio a gente tem em casa, né? Usado na culinária, como eu falei, antiácido. Ninguém fala, me dá um envelopinho de carbonato ácido de sódio, ou de hidrogênio carbonato de sódio. Então lá no mercado está bicarbonato, na farmácia, bicarbonato. Tá bom? E a outra classificação seria hidroxissal. Então, hidrogênio sal, porque tem o hidrogênio. O hidroxissal é porque, obviamente, tem hidroxilo, hidróxido. Olha aqui, ó, hidroxissal. Então, vamos colocar aqui o exemplo. Eu vou pegar o mesmo daqui da apostila. O magnésio, eu olhando, consultando a tabela de cátions, ele tem duas cargas positivas. O H nós já vimos, tem que saber, uma carga negativa. E esse carinha aqui, NO3, tudo isso é um ânion chamado nitrato, elemento. Duas cargas positivas, duas negativas. Então, são canceladas. Portanto, a fórmula é exatamente essa daqui. Então, vamos lá. Como no primeiro caso aqui, ao invés de carbonato é nitrato, ao invés de ácido é básico. E aqui é o magnésio. Então, nitrato básico de magnésio. Deixa eu me ensinar, falamos lá no nitrato ácido. Esse nitrato básico de magnésio, na verdade vocês vão ver que ele vai ser hidrolisado em ácido, tá bom? Então, um nome meio ultrapassado, né? Agora, o oficial seria o hidroxi, o outro era hidrogênio. Esse é hidroxi, nitrato de magnésio. Então, isso daqui é a nomenclatura oficial. O hidroxinitrato de magnésio. Vamos apagar rapidinho e vamos ver outro tipo de sal. O chamado sal hidratado. Sal com água. Só que tem que se tomar cuidado o seguinte, eu vou colocar um exemplo aqui. Sulfato, SO4 é sulfato de cobre. Esse carinha aqui é o cobre 2+. Esse daqui
SO4 é 2 membros. É só consultar na tabela de Cartesiani. Sulfato de cobre, ponto 5 de H2O. Isso daqui significa que esse sal ele é hidratado, com 5 moléculas de água no retículo cristalino. Então veja, quando eu pego esse sal, sulfato de cobre 2, os cristais têm essa coloração aqui, aproximadamente. E são sequinhos, eles não estão molhados. A água, essas 5 moléculas de água, elas estão no retículo, tá bom? Então o nomezinho desse cara aqui seria sulfato de cobre 2, porque tem o cobre 1, pentahidratado. Dá para escrever tudo aqui. Penta e hidratado. Não. D. Então, esse é o sulfato de cobre 2, pentahidratado. Esse cara aqui, ele tem a coloração azul. Então, notem uma coisa, o sulfato de cobre pentahidratado, que é azul igual à minha caneta, quando eu aqueço, essa água do retículo cristalino vai embora. Eu vou ficar com o sulfato de cobre 2. Esse carinha aqui é azul. Esse carinha aqui é branco. Veja a diferença que faz essas 5 moléculas de água no retículo. E o nome desse carinha aqui passa a ser sulfato de cobre 2 anidro, ou seja, sem a água. Olha que legal! De azul ficou branquinho, só deu aquecer o sal. Na próxima aula, nós vamos fazer os exercícios. Tá legal, Juninho?